Mas, então, irmãos, quando Deus me trouxe a palavra de hoje, né, eu fiquei refletindo sobre o que Ele tinha falado comigo e eu falei assim, eu vou falar sobre família, né? E naquele momento eu fiquei me perguntando, eu falei, mas eu ainda não tenho uma família assim, tenho minha mãe, né, meu pai, juvenil, minha irmã, que vai ser minha mãe agora. E depois para mim fez muito sentido quando, infelizmente, minha namorada não pode estar vindo aqui hoje, né? Ela queria estar aqui, e eu conversando com ela, porque ela mora lá no Complexo do Alemão, né? Vocês sabem como é que está lá a situação. Achei sensato que ela não viesse hoje, né? Pela segurança dela na hora de voltar. E primeiro Deus foi falando comigo que essa palavra é família. E engraçado que eu estava um pouco nervoso e quando o pastor chamou a gente ali no canto para orar, ele falou exatamente o que Deus pediu para eu estar falando aqui hoje. Então, isso me trouxe uma paz, só uma confirmação de que é por onde Ele quer que eu esteja falando no coração de vocês. Tá? Alguns momentos aqui a gente vai falar algumas coisas que espero que seja bom para o crescimento de cada um de nós aqui. Não é apontando o que cada um está fazendo, mas é para reflexão mesmo do que a gente está fazendo dentro da nossa casa, porque a nossa casa é o nosso primeiro ministério, né? Do que adianta a gente servir a igreja, fazendo tudo, passando o dia todo, o dia inteiro, e dentro de casa a gente deixa a desejar. E é onde exatamente o inimigo entra e destrói. O pastor falou ali sobre brecha. Então, eu vou pedir para a irmã colocar ali para os irmãos. Eu vou ler na minha versão, tá? Pode ser que seja um pouco diferente daqui. Efésios 5:21. E o inimigo, ele de fato, ele tem 5:21, eu vou até o 30, desculpa, tá até o 6, né? 4, a gente vai seguir direto, tá? Então, é onde o inimigo está entrando bastante, e essa passagem falou muito comigo. Então, eu vou pontuar versículo por versículo, como Deus veio fazendo comigo durante essa semana. Porque a gente, para nós refletirmos mesmo sobre essa palavra. Foi. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. 6, né? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Esse primeiro versículo,
Nós aqui durante essa ministração, a gente vai ouvir muito o termo temor. E a gente estava conversando mais cedo quando eu cheguei aqui na igreja, com os irmãos, Hélio, sobre o temor. Muitas vezes a gente confunde temor com sentir medo, né? Eu fiquei nervoso para estar aqui, mas eu sei que é um temor em respeito ao Senhor, né? Não é um temor de medo. Eu não estou com medo de vocês. Vocês são meus irmãos, conheço cada um de vocês um pouco menos, um pouco mais, mas a gente convive, a gente está em congregação, isso é muito importante, né? Mas eu pesquisei um pouco melhor sobre temor para poder a gente entender no primeiro versículo, no 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, né? E o temor, o que é o temor que ele está querendo dizer aqui? O temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Se a gente for em Provérbios 1:7, lá diz que o temor é o princípio da sabedoria. Para administrarmos o nosso lar, precisamos ter sabedoria. E não só a sabedoria de que nós sabemos resolver tudo por nós mesmos. Muitas vezes a gente consegue, dentro da nossa casa, não colocar Cristo na direção, como ele está falando aqui, colocar Cristo como a direção com sabedoria. A sabedoria encontra a gente. Quando temos temor, temos essa obediência, que a gente está ali seguindo o caminho do Senhor, como muitos aqui fazem, diariamente, e o lar ele é edificado, sabe? Então falou muito comigo em relação a isso, né? Quando não temos Cristo como referência e não temos esse temor a Deus, essa sabedoria acaba faltando para a gente. E muitas vezes a gente erra por muitas decisões por querer resolver por nós mesmos e não fazer a vontade de Deus. A gente não escuta a voz de Deus. Humberto, como é que escuta a voz de Deus? A gente precisa buscar, a gente precisa estar no caminho, junto dele, para que a gente consiga ouvir. Eu tenho experiência por mim mesmo. Eu sou novo convertido, como todos sabem. Eu vivi quase 15, 20 anos numa vida do mundo, onde eu não tinha essa base, né? Eu não tinha Deus como meu caminho. Quando eu comecei a andar nesse caminho do Senhor, a sabedoria me encontrou. Eu não precisei ficar procurando. O pastor pode declarar aqui, falar que eu fiquei mais uma vez primeiro em vendas. Isso para mim é uma experiência de testemunho muito grande. Eu não sabia vender, gente. Eu não sabia que eu tinha esse dom para comercial, para falar. Descobri com a sabedoria que me encontrou através do temor ao Senhor. Então isso fala muito ao meu coração em relação a temer ao Senhor, né? E a gente vai para o versículo 22. Esposa, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como Senhor, como ao Senhor, né? Eu acho que isso aqui, por muitas vezes, até para quem não entende o que é de espírito, né? Quem é de carne, quem é de espírito não entende. Muitas pessoas, isso aqui é um problema para muitas pessoas. E problema para muitos homens também sem sabedoria, que acabamos de dizer, que acha que a mulher é a empregada dele dentro de casa. Não é assim que funciona. A mulher é um alicerce do homem. A mulher está ali sob a missão junto com o homem. Ela está ali para ela edificar a casa junto com o homem. Não é porque ele é o cabeça que ele vai botar ela para cozinhar, não vai ajudar, não vai lavar a louça. Gente, isso daí é um princípio de tantos problemas dentro de casa, até com minha mãe até hoje tem algumas vezes. Então eu acho que se a irmã puder colocar, vou pedir para as irmãs lerem também, colocar em Provérbios 31:10. As irmãs podem ler? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca o homem que trabalha de boa vontade com suas mãos. Honra
pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fogo e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não tenha neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de espada. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz pães de milho fino e verdes e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são o seu vestido, e se alegrará no dia futuro. Abre sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atento ao ornamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Que deixe o seu próprio trabalho louvar as portas. Amém. Amém. Entenderam, homens? Vocês têm a mulher de Provérbios com vocês, sabe? A mulher que respeita o seu lar, a mulher que é a mulher virtuosa de Deus, que vocês acharam, que Deus permitiu que vocês encontrassem, é a ela que vocês têm que valorizar. Olha quanta... assim, quando eu entendi o que é o caminhar com Deus, eu li Provérbios 31, eu orei tanto para Deus que fosse uma mulher de Provérbios que Ele trouxesse para mim. E Ele atendeu, Ele sondou meu coração, e eu dei tanto valor a isso, que eu tenho aprendido diariamente, e isso fez com que Deus queria que eu falasse aqui com vocês. Eu estou aprendendo também. E aqui eu estou falando com vocês como instrumento, mas é para eu ouvir também. É um novo caminhar para mim, André. Também, se Deus quiser, em breve você também vai estar nessa caminhada. Isso aqui é um aprendizado para a gente. Não é a mulher de Provérbios, ela não é qualquer mulher, sabe? Precisamos valorizar isso. E muitas vezes a gente não dá valor, porque ela edifica o lar, ela não é empregada. Ela não é uma empregada, ela edifica o nosso lar, entende? E no 23, né? Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Eu vi um estudo que quase 95% dos homens influenciam dentro de casa. Mulher, filhos, tudo. E o pastor falou ali, sejamos homens fortes, abençoados, unidos, porque a gente encontra o pecado muitas vezes, né? E foi até o que o pastor falou ali, ter cuidado e vigiar para a gente não encontrar o pecado, sabe? Eu meditando esses dias de um devocional, o Senhor me trouxe a passagem de Oséias, um exemplo de que o povo de Israel estava adulterando contra Deus, pode-se dizer assim, porque eles estavam idolatrando outros deuses, e Deus usou ali como exemplo Oséias com ele casando com uma prostituta, uma adúltera, para ter como exemplo ali o que o homem influencia dentro de uma casa também. Então, a gente vai ouvir mais uma vez minha acusação, Oséias 4:4.
Minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Deus sabe que o povo, sem o discernimento certo dos líderes sobre as leis de Deus, o povo de Israel será destruído, pois quem deveria estar cumprindo, servindo de exemplo, não está. A falta de conhecimento se dá pela falta de temor a Deus. Temor, mais uma vez, a falta de conhecimento. Então temos um exemplo aqui de como Deus usa Oséias como exemplo, o povo de Israel, nessa passagem, de como nós homens temos a capacidade de destruir um lar, com brechas que a gente dá na vida. E enquanto eu estava meditando na palavra, Deus me trouxe a semente de mostarda que vira uma árvore. Quanto tempo essa semente a gente precisa cuidar, plantar para ela virar uma árvore, uma pequena semente, né? Eu pensei, mas por que o Senhor trouxe isso? Porque eu pensei como a traição do homem é como um grão de feijão. Por quê? O feijão, ele cresce rápido. Eu li que em 10 dias o feijão cresce. Quem nunca fez aquele experimento do feijão no algodão? Ele cresce até em algodão. Isso é a brecha que o homem dá dentro de uma família. Quando eu digo traição, não é apenas adulterar, porque Jesus falou que você olhar e desejar, você já está adulterando, né? Mas é mentira, omissão. Algo muito importante que a gente, eu, pastor Heitor, a gente toca muito, falo muito com a preocupação com o adolescente: pornografia. Pornografia também é uma brecha que o inimigo abre para a sua vida, que te prende e te prende como refém mesmo. Eu posso dizer que eu fui refém disso por muitos anos na minha vida. E eu tenho como testemunho que isso já não me aflige mais na minha vida. Não tenho vergonha de dizer isso, porque para mim é como testemunho. Isso atrapalha a nossa vida de todas as maneiras possíveis, porque você não se contenta só com o vídeo, você vai buscar isso. Então, aquele videozinho que o amigo te manda no WhatsApp, aquele grupo que você não sai porque teus amigos ali de muitos anos, mas que são do mundo, mandam besteiras todo santo dia para você, e você abre para olhar. Aquilo ali é uma brecha que você coloca. Aquilo ali é algo que te remete ao passado de muitas coisas. Quem não tem passado disso, pode entrar por essa porta aí que vai dar problema. Então, nós temos, e aproveitando essa passagem, eu gostaria que colocasse ali também, para que os homens lessem também. Efésios 5:25. Até o 28. Se os homens puderem ler, por favor. Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor da igreja. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Amém. Irmãos, por que eu pedi para que vocês lessem também? Nós influenciamos, como eu falei, né? Influenciamos dentro de casa. E eu tenho orgulho de dizer que minha mãe foi pai e mãe por muito tempo na minha vida, né? E se não fosse por ela, não seria nem na metade do que eu sou hoje aqui. Meu pai hoje está mais calmo, meu pai hoje tem a esposa dele, os filhos dele, meus irmãos. Mas por muitos anos meu pai foi exemplo para mim dentro de casa, que me levou a muitas coisas do que eu fiz no passado. Então eu estava sendo, como minha mãe costuma dizer, a cópia exata do meu pai, né? E eu achava isso engraçado, né? Na época, né? E nada a ver e tal, eu levava isso na brincadeira. Mas eu não entendia a gravidade de quão sério isso estava me levando,
né? Então, nós influenciamos sim. Eu não sou pai, mas eu fui filho. Então, eu tinha como exemplo em casa, dentro de casa, que era errado. E a gente precisa refletir se queremos isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa família, né? E no versículo 26, quando ele fala em santificar e purificar por meio da lavagem de água pela palavra, desculpa, eu acho que nós precisamos estar incentivando também sempre as nossas esposas a andar nesse caminho. Se elas estão sendo nosso alicerce, nós também somos a coluna delas, sabe? Incentivar a andar no caminho do Senhor, incentivar a fazer a devocional junto, incentivar a estar na presença do Senhor, estar caminhando juntos. E é assim que ele está falando aqui, né? Um irmão falou para mim, numa pregação de um irmão que eu vi, ele usou um exemplo muito que me marcou em relação a isso, né? A mulher e o homem se tornam uma só carne. Desde o início, o homem tem essa responsabilidade porque ele é o cabeça da casa. Na passagem, eis que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne. A responsabilidade é do homem. Ele que vai lá, ele que tira a mulher da casa dos pais. Isso aí é pra gente, André. Estamos querendo construir nossa família. Isso é um aprendizado para mim, para você, para muitos ainda também. Então, desde daí já começa a nossa responsabilidade. Como é que eu vou tirar alguém de casa que eu não posso dar minimamente uma condição igual ou melhor ao que ela recebe hoje? Então, desde daí a gente precisa ter esse discernimento e essa responsabilidade. Não é simplesmente casar por emoção, não é simplesmente tirar, vamos viver juntos sem pensar, sem ter um mínimo de entendimento e discernimento sobre isso. Então, o homem ele tem essa responsabilidade. E o que esse irmão falou na pregação foi, que é justamente o que está falando na passagem do versículo 29, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Meus irmãos, ele falou, bom, se somos uma só carne, por que eu vou prejudicar a meu corpo? Por que eu vou prejudicar a mim mesmo? Muitas vezes surge um problema dentro de casa, e o casal vira um contra o outro para o problema. O problema está ali para ser enfrentado junto, o casal junto, como uma só carne. É o casal contra o problema, não o casal um contra o outro e o problema. Essa conta não fecha, se for pensar numa conta matemática, não fecha. A gente precisa estar vigiando dentro de casa, nossos filhos observam todo o nosso comportamento. Eu estou tendo uma experiência com a sobrinha de 3 anos, da minha namorada. Ela entende tudo, gente. Tudo. Vocês acham que não entendem? Entende. Entende o que é falado. Lembra do que é falado. Escuta o que está sendo falado. Comportamentos, atitudes. E achei incrível o pastor falar ali na oração dos homens sobre isso, porque é exatamente isso. É exatamente essa influência sobre nossos filhos que nós precisamos estar demonstrando. Nós precisamos andar em imagem e semelhança de Cristo. Nós aprendemos isso diariamente. Imagem e semelhança de Cristo, para que nossos filhos sigam o mesmo caminho, queiram seguir o mesmo caminho. É fácil? Não é fácil. Mas Jesus falou que não ia ser fácil. Não é fácil. Posso estar falando aqui muitos pensando, não é fácil, porque eu não tenho filho ainda e tal, mas eu quero ter, vou ter e vou continuar seguindo o caminho do Senhor. Eu não quero viver aquele mundo que eu vivi lá atrás por muitos anos. Eu senti o bom, entre aspas, de ter vivido tudo isso, é porque eu sei que lá não quero estar mais. Aquilo lá não me faz falta alguma, porque hoje eu sou preenchido por Jesus. Jesus me preencheu de uma forma que as pessoas falam para mim, eu vejo Deus em você, eu vejo o quanto você mudou, eu vejo o seu comportamento. Eu não preciso dizer nada para ninguém, eu estou contando isso aqui como um testemunho da minha vida, sabe? Porque é importante, eu acredito que todos vocês, se ouvissem isso de alguém próximo a você, cara, eu vejo Deus em você, bate uma felicidade tão grande em relação a isso. E não temos crianças aqui para poder falar da passagem sobre
honrar pai e mãe, mas isso é eterno. A gente precisa estar honrando pai e mãe, independente da gente ter nossa família ou não. Não é abandonar, não é procurar mais, não é deixar de estar próximo, sabe? Agora eu vou dar o primeiro passo na minha vida, na caminhada de construir minha família, vou estar mais distante da minha mãe, a gente tem uma proximidade muito grande, mas ambos entendem a quão importante é essa decisão e como a gente não vai se afastar por conta disso. Um vai estar sempre cuidando do outro, como sempre se cuidou. E é importante que isso seja baseado em Cristo também, como mandamento do Senhor, né? E para encerrar, irmãos, eu não quis tomar muito tempo também, o último capítulo, o último versículo, adianta gritar, e vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Sejamos imagem e semelhança de Cristo, que a gente não vai precisar de nada disso. De nada disso. De nada disso. E eu acredito que muitos já praticam dessa maneira, né? E para encerrar a mensagem, o Senhor também me trouxe Oséias, né? Também Oséias 6,6. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus, mais que holocaustos. Meus irmãos, é um versículo curto, mas que faz a gente refletir de que Deus quer que a gente busque estar na presença dEle, adquirindo o conhecimento dEle que Ele tem pra gente. Que não adianta sacrifícios e holocaustos, como Ele está dizendo aqui, um cara como só trabalhar pela obra. A gente sabe que isso não dá entrada no reino, somente isso. Ele quer que sigamos o caminho dele para adquirir o conhecimento de Deus. Como é que a gente pode estar fazendo isso? Tendo fé, acreditando, orando, buscando o Senhor diariamente. Diariamente. Costumo dizer como exemplo que uma festa de aniversário, você sempre dá a primeira fatia do bolo para alguém especial, né? Geralmente mãe, pai, alguém muito próximo, irmão que se ama muito. Se a gente buscar dar a primeira fatia do bolo todo dia para Deus, para Jesus, buscando Ele, entregando essa fatia, Ele não quer o bolo inteiro, gente. Ele não está nem pedindo o bolo inteiro, Ele está pedindo uma fatia de bolo só.